Nossa planilha está ganhando mais corpo, ela está ficando mais robusta. Eu vou só fazer um pequeno ajuste aqui, que está me incomodando isso aqui muito perto um do outro, tá? Então vou adicionar aqui espaços, aqui também. Vou abrir, tá vendo? Tem uma linha só, vou abrir duas aqui, tá bom? Aqui não, aqui. Abri duas linhas aqui, ficou mais espaçado, ficou melhor, tal. Mas veja só o que acontece. Eu abri duas linhas aqui, mas de repente eu quero ver como que ela fica na linha 30, não na linha 31. Eu posso simplesmente chegar e copiar e colar. Opa, mas na hora que eu fiz isso, olha só o que aconteceu com o nosso cálculo. Ao invés de ser 7, mudou para menos 62. A gente pode entrar aqui na edição dela, vamos dar dois cliques aqui, e a gente consegue ver claramente o que aconteceu. Ao invés de pegar subtotal, agora ele está pegando a linha de cima, né? Ó, tá pegando poupança, outros aqui. Olha só que curioso. Quando a gente copiou, a gente colou em uma linha acima dela, né? E por consequência, ao invés de pegar o subtotal, eles também subiram uma linha. Será que isso foi coincidência ou não? Então a gente pode fazer outro teste. Pegar aqui o número 7, onde estava pegando o subtotal. Vamos passar um para a direita, uma coluna para o lado. Vamos apertar Enter e olha só o que acontece. A gente dá um F2 aqui, entra na edição e olha só o que está acontecendo. Ela deslocou exatamente para onde a gente foi. Então, a gente pode tirar a conclusão que se a gente tivesse descido 10 linhas, o nosso cálculo também desceria 10 linhas em cada uma desses trechos, né? E aí é um caso, a gente tem que ficar atento. Porque a gente poderia resolver esse problema dando, por exemplo, um copiar. E ao invés de colar, a gente pudesse... a gente recorta aqui. E a gente cola. E aí o 7 vinha com a gente. Independente se a gente moveu uma célula para o lado, uma para cima e por aí vai. O subtotal ainda pegaria. Só que isso nem sempre vai resolver nosso problema. Porque às vezes a gente não quer recortar a informação. A gente quer realmente colocar a mesma fórmula, a mesma condições de soma em 2, 3, 4, em 5 linhas diferentes. E se a gente recortar, a gente não está duplicando, a gente não está aumentando, multiplicando a informação. A gente é sempre uma informação indo para algum outro lugar. Se a gente não quer isso, a gente pode acabar usando um recurso que é o uso do cifrão, que é esse carinha aqui, que está vendo na tela. Então, vamos entrar aqui na edição. E ao invés de fazer C9, C18, C28, a gente vai clicar aqui no C9, por exemplo. Eu vou apertar um F4. Eu venho aqui, aperto F4 também, e eu vou apertar um F4 nesse cara aqui também. Na hora que eu aperto um F4, você viu que estava C9, apareceu aqui dois carinhas aqui, né? Dois cifrãozinhos aqui, um antes da letra, um antes do número. E eu fiz para os três, eu dou um Enter aqui. Vamos ver se ficou. Eu vou copiar essa informação. Eu vou jogar umas 3 colunas para o lado. Vou apertar Enter. E olha só que interessante, as informações elas ficaram travadas. As referências elas não foram junto com as informações. E para você ver que eu não recortei, a informação aqui, a original, continua por aqui. Realmente, eu não recortei, eu copiei a informação. E o uso do cifrão ele serve para bloquear esse tipo de ação, esse tipo de... se vai descer, se vai acompanhar a referência. Se eu descer 10 linhas, a referência também vai descer 10 linhas. Então o uso do cifrão é justamente para bloquear essas ações. Só que aí tem outro detalhe. Você sabe que uma célula é composta por uma linha e por uma coluna. Tá? Então, por exemplo, aqui na C9, que a gente está vendo aqui, a gente tem um cifrão antes da letra e um outro antes do número. Será que se a gente tirasse aqui, por exemplo, esse cifrão antes da letra, será que funcionaria ainda assim a referência? Vamos testar? Opa, eu fiz aqui na cópia, vamos fazer no original. No original, vamos tirar aqui esse do Czinho aqui. Vamos tirar antes desse C primeiro. Vamos tirar. Vamos copiar. E vamos colar. Na hora que a gente cola, opa, mudou. Mas por que mudou? Vamos dar uma olhada. Onde está com o cifrão continuou travado. A gente tirou o cifrãozinho aqui e mudou. Tá? Mas aí você fala, pô, então eu tenho que sempre usar os dois? Aí eu te falo que não. Porque na verdade, vamos analisar o que a gente fez, tá?
Então a gente tinha um cifrãozinho aqui antes da letra C e um antes do número. O cifrão ele trava exatamente o que está na direita dele, mas ele não precisa travar os dois. Ele pode travar só a coluna ou só a linha, pode travar os dois ou pode travar nada, né? Se a ausência dele, você não vai travar nada. Então, por exemplo, na hora que eu tirei esse cifrão da letra, significa que eu deixei a coluna livre para ser movimentada, mas eu travei a linha continua travada. Se eu tivesse descido, ao invés de copiado para o lado, se eu tivesse copiado para baixo, o resultado não teria mudado, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha, vamos certificar disso. Eu vou copiar, vou descer 3 linhas aqui, 1, 2, 3 linhas, eu vou colar. Ó, o resultado não mudou, tá vendo? Continua todo mundo preso no subtotal. Isso porque quando a gente montou a nossa fórmula, a gente travou a linha ela não vai mexer. Então ela pode ir para cima ou para baixo, posso copiar para cima ou para baixo, que não vai ter diferença, a linha está travada. Só que como eu liberei aqui a coluna e eu joguei a fórmula para o lado, então quando eu joguei para o lado, ele não movimentou linha, movimentou coluna. E como eu deixei destravado esse campo, então é o motivo desse subtotal para ter ido para F9, G9, por aí vai. Eu posso fazer o seguinte, eu vou retornar esse cifrão no C, posso tirar o 9, eu posso, vamos lá, tirar esse C, eu posso deixar os dois, eu posso, né, tirar e aí está destravado tanto a coluna quanto a linha, eu posso fazer tudo isso. Sim, o Excel ele nos entrega uma versatilidade enorme quando a gente faz esse tipo de informação. E ele cumpre muito bem o papel de sempre travar o que a gente quer, o que a gente precisa. Ele tem sempre essa flexibilidade, o que é ótimo para quem trabalha no dia a dia com várias informações, tem que ficar copiando, colando, para não ter que ficar arrumando. Né? Imagina, você copia, vem tudo para o lado, e aí você tem que ficar arrumando, sabe, um por um, arrumando tudo manualmente. Pode simplesmente fazer dessa forma. E aí você pode usar o cifrão, você pode colocar tanto manualmente, então vim aqui, vai no seu teclado lá e escreve lá o Shift e o 4, no meu é assim. Você vem lá o cifrão, importante que você não coloque 2 aqui, porque senão vai quebrar. É um antes da letra e um antes do número. Tá? Se não quer travar a linha, então tira aqui. Se não quer travar a coluna, então tira antes da letra. Tá? Você tanto pode usar manualmente ou você também pode chegar e apertar F4. Então você entra dentro da operação, vai apertando F4 até encontrar o que você quiser. Né? Então de repente eu dou 2 cifrões, aí eu aperto F4 de novo, aí está só bloqueando a linha. Eu aperto de novo, está indo para só a coluna. Eu aperto de novo e cancela tudo, tá bom? Então são alguns jeitos aí da gente fazer, configurar essa opção.